Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 6 maneiras para você acabar com o bloqueio criativo. Esse aqui é um tema que já me pediram várias vezes para falar sobre ele aí nos comentários, muita gente já me perguntou, inclusive no grupo de Telegram, tá? Eu tenho um grupo de Telegram aí com os inscritos, caso você queira participar para falar sobre qualquer coisa, o link tá aí na descrição, beleza? E é um tema que para mim é bastante tranquilo, mas eu sei que para muita gente é muito difícil conseguir sair daquele momento em que a gente não consegue criar absolutamente nada. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre isso, porque eu acho que pode te ajudar muito na hora que você estiver criando e na hora que você precisa ter mais ideias, ou seja, a gente que trabalha com essa profissão precisa muito de ideias. Então eu vou falar sobre esses 6 pontos e eu espero muito que você goste. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal, clicar no gostei caso você goste do vídeo e deixar aí embaixo qualquer dúvida ou sugestão que você tenha, que eu respondo todo mundo que eu posso e que eu consigo. Além disso, você também pode ajudar o canal financeiramente, seja através do Apoia-se, seja através dos links de afiliados aí na descrição ou através de uma doação via Pix, que também está aí na descrição. Então, cara, se você puder fazer qualquer uma dessas coisas aí, vocês ajudam muito o canal a continuar crescendo e é que eu traga cada vez mais conteúdo aí pra vocês, sempre de graça. A primeira dica que eu quero dar pra vocês, que funciona muito comigo, é com relação à concentração. Eu muitas vezes preciso estar muito concentrado no meu trabalho para conseguir ser criativo e tá ali e fazer várias possibilidades e tal. Isso não é um ponto que me ajuda muito, de repente, quando eu tô num processo de brainstorming, mas quando eu tô já num processo de criação, literalmente me ajuda bastante. Eu sempre utilizo aí algumas playlists de Spotify, tem algumas de concentração, não necessariamente funcionam muito comigo, mas eu tenho algumas playlists de música sem voz, porque a voz também acaba me atrapalhando, eu começo a prestar atenção na música e tal, então não serve muito pra mim quando eu estou já lá criando literalmente no computador. Se quiser saber aí, eu costumo escutar aqueles lo-fi beats, trip hop, esse tipo de música assim que é um pouco eletrônico, um pouco com que você não entende bem direito ali o que estão falando na música. Então esse é o tipo de música que eu costumo usar e que, cara, me ajuda muito de verdade. Tem vezes que eu tô completamente perdido, eu colocar o fone 2 minutos, eu tô totalmente dentro do trabalho. Então pode ser aí uma possibilidade que ajude bastante você. A segunda coisa que também ajuda bastante é inspiração. Eu sempre falo sobre vários sites aqui para você ir lá buscar inspiração e tal, seja o Behance, seja o Dribbble, tem vários sites. Eu vou deixar também uma lista na descrição dos sites, o Awards, aquele com 3 Ws, caso você esteja fazendo aí alguma coisa sobre web design e tal, ele é bem legal. Tem o Design Inspiration e tem também, se você estiver fazendo logotipo, aquele Logo Inspiration, que também ajuda muito aí na hora que você estiver criando. Então, cara, buscar referência, você tá sem ideia nenhuma, cara, dá uma olhada no trabalho dos outros, óbvio, não copia o trabalho dos outros, mas buscar referência, entender, de repente você vai achar alguma coisa legal num projeto que você pode adicionar no seu. Isso é uma coisa que ajuda bastante a criar e eu praticamente antes de começar qualquer projeto é o que eu faço. Eu olho o trabalho de todo mundo, olho o que já foi feito, vejo o que eu gostei, o que eu não gostei do trabalho dos outros, já pego um ponto de partença e dali é onde eu começo a pensar em cima, assim, depois que eu já tenho uma base muito bem feita sobre tudo isso. Eu, inclusive, falei sobre como ter ideias, né, num dos vídeos passados, eu vou deixar ele linkadinho aí para vocês. Eu acho que isso é uma coisa que pode te ajudar bastante. A terceira coisa que eu acho que vai te ajudar a quebrar o seu bloqueio criativo é ser organizado. Falta de organização é uma coisa muito comum aí no pessoal criativo. Às vezes a gente não tem a mesa organizada, não tem as pastas dos computadores organizados. Eu também sou bastante assim, mas quando se trata de ideia, ter elas organizadas e ter um processo para se chegar numa ideia me ajuda bastante. Tô comentando aqui de novo do vídeo que eu acabei de falar, mas que eu acho que serve bastante como exemplo, porque aquele processo de pensar passo a passo uma ideia e não tentar já vir em alguma coisa num estralo, que por sinal ter ideias num estalar de dedos é uma coisa que eu nunca vi acontecer com nenhuma pessoa. Acontece uma vez ou outra na vida de alguém assim e aquilo ok, funciona, mas isso não é o dia a dia de pessoas que trabalham com criatividade. Então, eu acredito que esse processo do tipo, puta, qual que é o trabalho que eu tenho que fazer, quais são os meus problemas, quais são as necessidades, vou fazer ali uma pequena busca, vou fazer um palavra a palavra e partindo passo a passo sobre cada um desses passos,
ajuda muito na hora de quebrar o bloqueio criativo, tá? Então tenha isso em mente, tente se organizar e tente entender exatamente onde está o seu problema desse bloqueio criativo. Eu sei que, cara, se a gente estiver falando, se você está fazendo um trabalho mais artístico, que é uma inspiração pessoal, acaba sendo um pouco mais complicado, mas cara, pra mim sempre funcionou, então assim, eu indico muito isso pra vocês. Uma outra coisa que eu acho que é essencial na hora de quebrar o bloqueio criativo é ser simples. É muito comum, principalmente em brainstorm, que a gente comece a ter uma ideia em cima da outra, uma ideia em cima da outra, e não necessariamente essas ideias são boas, às vezes é uma ideia pior que a outra, né? E a coisa vai aumentando de tamanho. E quando a gente percebe, a gente tá com nenhuma ideia e com uma cabeça muito avançada numa ideia que não necessariamente funciona, ou seja, a gente tá com uma ideia muito complexa, ou muito difícil de ser realizada, ou talvez impossível de ser realizada. Isso é muito comum, sei lá, em agência você tem um budget de R$5 para fazer um projeto e te vem uma ideia na cabeça de 5 milhões, assim, tipo, não tem como você fazer e você precisa mudar aquela ideia ou tentar pegar a essência daquela ideia. Então, uma coisa que às vezes funciona para mim é pensar às vezes o básico, exatamente o que precisa ser feito para responder aquele briefing ou para responder aquele projeto ou para responder aquela necessidade que você tem naquele momento. Ou seja, você pega ali, você imagina exatamente o que tem que ser feito, vai no mais simples possível, não pensa nada complexo, tipo um site. O que é um site? Menu, tal, 2 cliques, a gente resolve homepage, tipo desenho básico do básico, e aí você começa a fazer aquilo. Entendeu? Porque assim a base de todo o seu projeto você já pelo menos começa a fazer, você começa a ganhar um pouco de tempo e aí dali para frente você começa depois a ir perdendo esse bloqueio que você teve naquele momento e assim pouco a pouco você consegue ir estruturando melhor cada um desses processos. É uma ideia que acaba funcionando às vezes comigo, às vezes quando eu tô com uma ideia muito complexa, eu vou simplesmente coloco tudo na página, sabe assim, começo pelo básico, pela ordem básica, tipo hierarquia de informação, ponto focal, sabe assim, pega aquelas coisas que é o básico do design, coloca lá e aí a partir dali alguma coisa começa a aparecer. É uma ideia que funciona bastante comigo também. Agora, o quinto ponto para você não ter mais o bloqueio criativo, que funciona para muita gente, para mim também funciona, e eu vou te falar que com a questão da pandemia foi uma das coisas que ajudou muito a continuar criando, que é simplesmente parar tudo e dar uma volta. Dar uma volta não necessariamente você precisa sair de casa, você pode sair de casa, você pode dar uma volta na quadra, você pode simplesmente tomar um café, você pode falar com seu amigo sobre futebol, ou sobre qualquer coisa, sobre o Big Brother, sobre qualquer tema, você chega e simplesmente cancela tudo que você está fazendo, para por 5, 10 minutos, desliga a sua cabeça, não pensa mais nesse problema e vai fazer outra coisa. Óbvio que por vezes a gente está muito corrido e você fala, pô, mas eu vou perder mais 5, 10 minutos fazendo isso, às vezes é a melhor coisa, às vezes você vai ficar lá, ao invés de perder esses 10 minutos, você vai estar ganhando muito tempo depois, porque você vai ter uma ideia e depois você vai simplesmente executar essa ideia e você resolve esse problema. Você ficar ali rodando sempre no mesmo lugar, sem sair daquele ponto e pensando em nada funciona, às vezes a melhor coisa é você simplesmente se desligar. Essa dica ela é uma dica que ajuda muito a fazer um processo na nossa cabeça que para mim eu chamo ele de reset, eu não sei nem se isso existe na verdade, mas é como se fosse um computador, ele parou de funcionar. Às vezes ele tá tudo meio lento, você reseta ele e ele volta a funcionar. Então, cara, tenta fazer isso assim, dá aquela resetada, começa de novo e aí muito provavelmente alguma coisa vai vir na sua cabeça de novo. E tente sempre usar os processos de criação de ideia, que também ajuda muito para quem precisa ter ideia o tempo todo. E a sexta dica, que é uma dica que não funciona comigo, tá? Eu já tentei fazer isso, mas realmente não funciona, mas eu sei que funciona para muita gente, assim, de gente que eu converso, é uma das coisas que o pessoal às vezes costuma fazer e que ajuda muito essas pessoas, então eu vou dar essa dica aqui, apesar dela não funcionar comigo, já deixar isso claro aqui para vocês, que é fazer meditação. Para muita gente entrar em processo meditativo, desligar completamente, fazer respiração, tomar água, 1 milhão de outras coisas que se pode fazer, sabe? Tem gente que tipo, é dia de pensar alguma ideia, então só vou tomar água, porque assim eu faço uma limpeza no corpo e tal. Cara, tem várias propostas que podem funcionar, mas todas essas não funcionam comigo. Então eu contei aqui para vocês 5 que funcionam muito comigo e tô deixando essa última como uma dica extra aqui, com várias outras dicas dentro dessa dica extra, que são coisas que muitas pessoas falam, mas que eu já vi acontecer com pessoas e que funcionam com outras pessoas, mas que não funciona especificamente comigo. Que isso, cara, é desligar completamente, é ir jogar um videogame, fazer uma meditação, é tomar uma água, é
entrar em um outro momento, pensar em alguma coisa muito oposta, às vezes por períodos até mais longos, ou até fazer uma preparação um processo de pensar para daí quando chegar naquele momento tá com tudo pronto para poder chegar e ter uma ideia. De novo, não funciona muito comigo, mas pode ser que funcione com você. Bom, galera, o vídeo de hoje é esse, foram as 6 dicas. Eu acho que já deu para te ajudar bastante, muito provavelmente você já vai ter conseguido ter uma ideia depois disso daqui. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, não esquece de clicar no gostei, comentar aí embaixo e deixar aí qualquer dica ou sugestão que você tenha. E se você tiver algum outro modo de quebrar esse bloqueio criativo, comenta aí embaixo também nos comentários, de repente você consegue ajudar alguém também. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.